Até hoje eu evito falar disso. Nem é por medo de alguém me achar maluco. É mais porque eu sei que tem gente que pode passar pelo mesmo tipo de coisa e nem perceber. Porque a verdade é que tem coisa acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente nem se dá conta. Eu me chamo Chico. E isso aconteceu comigo quando eu trabalhava no turno da madrugada num centro de distribuição de cargas aqui em Campinas. Era um desses galpões gigantes, sabe? Bem afastado do centro da cidade, cheio de doca, esteira, prateleira até o teto. Só que à noite o lugar virava praticamente um deserto. Ficava só eu no setor de triagem e mais uns 2 ou 3 caras espalhados nos outros setores. O segurança da portaria, quando não estava dormindo, estava vendo série no celular. Então o clima era esse: silêncio, luz fria, um ou outro barulho de esteira automática e eu ali, sozinho, empacotando as últimas cargas da noite. Aquela madrugada estava comum. Até tranquila demais, para falar a verdade. Eu lembro que a maioria das caixas já estava rotulada, conferida, pronta para ir. Tava na reta final do turno quando vi uma caixa que, cara, não batia com nada do que eu já tinha visto ali. Tava meio escondida atrás de uma pilha de pacotes menores no canto da esteira que quase ninguém usava. O que chamou a atenção foi a fita, vermelha, grossa, tipo uma fita de segurança. Mas não era padrão da empresa. Não tinha código, não tinha etiqueta de destino, não tinha número de rastreio. E a caixa em si estava nova, mas parecia propositalmente anônima, sabe? Primeiro pensei que alguém tinha largado ali por engano, mas quando eu fui checar no sistema, nada. Bipei. Deu erro. Tentei digitar o número manual. Não existia. Foi aí que começou a coçar aquele instinto, sabe? Aquele negócio de isso aqui tá errado, mas ao mesmo tempo eu preciso saber o que tem aqui dentro. Porque tudo ali é rastreado. Tudo. Uma caixa sem identificação não entra ali sem alguém saber. Fiquei encarando a caixa por um tempo. Parecia simples, mas tinha algo estranho nela. Tipo, ela estava esperando que alguém mexesse. Que alguém abrisse. Eu podia ter deixado quieto, de verdade. Mas sei lá o que deu em mim. Peguei o estilete, fui com calma cortando as camadas da fita vermelha. A fita estava tão firme que eu precisei passar 2 vezes o estilete para conseguir abrir. Quando levantei a tampa, cara, minha mão chegou a suar. Não tinha produto, não tinha peça, nem equipamento, nem nada disso. Era só papel. Um monte de envelopes transparentes com fotos impressas, fotos de pessoas. No começo achei que era material de divulgação, alguma coisa de crachá, sei lá. Mas aí comecei a olhar melhor e o gelo subiu pela minha espinha. As fotos eram de funcionários, gente do próprio galpão. E não era foto de trabalho, não. Eram fotos pessoais. Tô falando de foto da Mariana descendo com o lixo no prédio dela. O Elton levando o filho para a escola. O Júlio saindo da academia. A maioria das fotos era de longe. Algumas meio borradas com marca de zoom digital. Tipo foto de vigilância. Mas tinha outras nítidas demais. Umas tiradas da janela, de dentro do carro, até do corredor dos apartamentos. Continuei puxando os pacotes e encontrei outro envelope. Era mais grosso, com mais folhas. Quando abri, meu corpo travou. As fotos eram minhas. Tinha uma minha dormindo no sofá, com o pé para fora da coberta. Outra minha entrando em casa com sacola de mercado. Uma de manhã, com a janela do meu quarto meio aberta e eu escovando o dente, olhando pro nada. Essa última me fez recuar, porque foi recente, tipo, no dia anterior. E a janela do meu quarto dá pro fundo do prédio, não tem passagem. Eu larguei a caixa, literalmente. Deixei cair no chão. As fotos se espalharam. Não sabia se gritava, se vomitava, se corria. Tentei puxar o fôlego. Peguei umas 2 fotos e saí andando rápido para o setor da segurança. Cheguei na salinha quase tropeçando. O segurança da noite era o Rubão, um cara meio lento, mas gente boa. Ele me olhou e já sacou que tinha alguma coisa errada.
Que foi, Chico? Tá branco, cara. Joguei as fotos na mesa dele. Olha isso. Olha isso agora. Ele pegou. Olhou com calma. Franziu a testa. Ficou em silêncio. Depois soltou um caralho, bem baixinho. De onde veio isso? Ele perguntou. Tava numa caixa, sem etiqueta. No meu setor, eu abri. Tinha mais disso lá. Foto da Mariana, do Elton e minha também. Rubão, tem foto minha dormindo. Ele levantou, pegou o crachá, chamou no rádio um dos supervisores e me mandou esperar ali. Eu fiquei sentado naquela salinha gelada, olhando para a câmera de segurança como se ela fosse me dar uma resposta. E agora vem a parte que... Bom, é aí que o negócio muda de tom. O Rubão voltou com o supervisor e mais um segurança. Fomos juntos até o local onde estava a tal caixa. Só que ela não estava mais lá. Nada. Nem a caixa, nem as fotos que eu deixei cair, nem marca no chão. Eu gelei. Fiquei sem fala por uns segundos. Apontei para o lugar exato. Tava aqui. Eu juro, tava aqui. O supervisor olhou de um jeito meio impaciente. O segurança novo falou vai ver que confundiu com outra caixa. O Rubão olhou para mim e perguntou se eu ainda estava com as fotos. Eu mostrei. Ele pegou com mais cuidado, mas já estava com cara de quem ia jogar a culpa em mim. Olha, Chico, isso aqui é sério. Se for montagem, é grave. Isso dá processo. Montagem? Como assim montagem? Eu respondi na hora. Você está dizendo que eu fiz isso? Que eu imprimi foto minha dormindo e enfiei numa caixa sem etiqueta? O supervisor disse que ia ver as câmeras. Pedi para ir junto. Foi aí que o Rubão mandou a cereja do bolo. As câmeras do setor de triagem. Estão fora desde ontem. Tava em manutenção. Quando ele falou que a câmera estava fora desde o dia anterior, cara, parece que alguma coisa descolou dentro da minha cabeça. Porque ali eu tive certeza que aquela caixa não estava ali por engano. Alguém deixou aquilo lá de propósito, no meu setor, na minha madrugada, e sabia que a câmera estava fora. Eu nem consegui discutir, só balancei a cabeça e voltei para o vestiário, com as duas fotos ainda na mão. Guardei no bolso do casaco e fiquei sentado um tempo ali, sozinho. Tentei respirar, tentei racionalizar. Pensei em ligar para a polícia, mas eu mesmo sabia que não tinha muito o que dizer. Ah, boa noite. Encontrei uma caixa misteriosa, com fotos de gente sendo vigiada, mas ela desapareceu. Só sobrou uma foto minha. Eles iam rir da minha cara, ou me achar maluco, ou os dois. Tentei terminar o turno, mas minha cabeça não estava mais ali. Qualquer barulho da esteira me fazia virar rápido. Toda a sombra nas prateleiras parecia gente se mexendo. Parecia que tinha alguém me observando ali dentro, de algum canto escuro. Terminei de registrar as últimas encomendas no automático, mas deixei caixa sem conferir. Etiqueta torta, nome errado. Nem vi. Só queria que o relógio andasse logo. Quando deu meu horário, eu saí do galpão igual um zumbi. Fui andando até o ponto com aquela sensação nojenta de que alguém podia estar me seguindo. Passei a mão pelo bolso o tempo todo para confirmar que as fotos ainda estavam comigo. No ônibus, fiquei olhando o reflexo da janela. E quando desci, juro por Deus, eu não fui direto para casa. Dei uma volta no quarteirão. Fingi que ia na padaria. Olhei para cima, para as janelas do meu prédio. A luz do meu quarto estava apagada, como eu deixei. Mas mesmo assim, eu demorei uns bons 20 minutos para criar coragem e subir. Quando entrei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi checar todas as janelas. Tranquei tudo, fechei a cortina e fui direto no canto do quarto, de onde dava para ver aquela janela da foto que apareceu na caixa. Aí eu percebi uma coisa que me deu calafrio. A única forma de alguém tirar aquela foto de onde ela foi tirada seria estando no prédio da frente, num dos apartamentos mais altos. E aquilo ali é um prédio residencial fechado, com portaria e tudo. Ou seja, não era alguém passando na rua com o celular. Era alguém que teve tempo, acesso e planejamento. Foi nesse momento que bateu a real. Não era só sobre a foto. Era sobre o fato de alguém saber onde eu moro, a altura da minha janela, meus horários e meus hábitos.
Peguei a foto de novo, olhei com mais calma. Ela tinha uma borda levemente amassada, como se tivesse sido guardada e puxada várias vezes. Isso me deixou ainda mais tenso. Era quase como se aquela imagem fosse importante para alguém, tipo um troféu ou um registro. Eu não consegui dormir naquele dia, nem no outro. Voltei ao trabalho na noite seguinte, mas com o estômago embrulhado. Assim que entrei, fui direto ver se tinha alguma movimentação diferente, mas estava tudo normal. O Rubão me cumprimentou, mas nem tocou no assunto do dia anterior. Ninguém falou mais da caixa. Nenhum aviso, nenhum e-mail interno, nenhuma reunião. Ninguém do setor de manhã soube de nada. Era como se tivesse sido apagado. Voltei para o meu setor e, confesso, o turno até que passou mais tranquilo. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não tinha acabado. E eu estava certo. Na terceira madrugada, depois do ocorrido, aconteceu o que me fez largar o emprego. Estava na metade do turno, por volta das 3 da manhã. E do nada, a luz da esteira deu uma piscada. Só uma piscada rápida, coisa de meio segundo, mas me fez olhar para o fim do corredor. E lá, no mesmo canto onde eu tinha encontrado a caixa, tinha alguma coisa no chão. Parecia uma caixa menor ou um pacote, só que não tinha barulho de entrega. Nenhuma notificação no sistema, nenhum bip. Eu congelei, fiquei uns segundos só encarando, sem saber se era real ou se era a minha cabeça me pregando peça. Aos poucos, fui me aproximando. Cada passo parecia mais pesado. Quando cheguei perto, percebi que não era bem uma caixa. Era uma pasta preta, dessas de arquivo, com elástico em volta, e em cima dela, uma única foto, virada para cima. Era uma foto minha, dentro do vestiário, sentado, olhando para o chão. Aquela exata noite em que eu tinha voltado do setor da segurança. Cara, eu não sei explicar o que senti. Meu peito travou. Eu cheguei a pisar para trás, tropecei, quase caí. Peguei a pasta com um impulso de raiva misturado com medo. Abri ali mesmo. Dentro tinha umas 7 ou 8 folhas impressas, listas, com nomes, endereços e rotinas. Sim, rotinas. Horário que a pessoa saía de casa, que horas almoçava, se pegava ônibus, se tinha filho, se morava sozinho. Não tinha mais como fingir que era coincidência. Aquilo ali era uma planilha de vigilância. Eu estava sendo observado há semanas, talvez meses. Eu larguei tudo. Fui direto para a portaria. Entreguei o crachá. Falei que estava passando mal, que não ia continuar. No dia seguinte, pedi demissão. Por e-mail mesmo. Ninguém me ligou. Ninguém me perguntou nada. Como se já estivessem esperando que eu fosse sair. Eu saí daquele emprego com a cabeça fervendo, mas com uma certeza. Eu não ia mais voltar ali. Nem para buscar papel, nem para assinar documento, nem para olhar para trás. Joguei o uniforme fora no mesmo dia. As 2 fotos que eu levei para casa, eu guardei. Não sei explicar por quê. Talvez para me lembrar que aquilo foi real, ou para ter prova, caso alguma coisa pior acontecesse. Mas o resto da pasta, a lista com os nomes, os horários, as siglas, eu queimei, sozinho, no quintal da casa da minha mãe. Desde então, nunca mais dormi com a janela aberta. Troquei as cortinas, instalei câmera na porta e deixo uma luz acesa todas as noites. E até hoje, quando o vento bate diferente ou escuto um clique vindo da janela, eu fico paralisado por alguns segundos, esperando ver outro envelope. Ou pior, alguém que veio buscar o que ficou faltando. Me chamo Eduardo, tenho 36 anos, trabalho nos Correios desde os 23. Já fiz de tudo lá dentro: carga e descarga, triagem manual, expedição, separação de rota. E por mais que o trabalho seja puxado, principalmente em épocas de pico, eu sempre gostei do clima. A galera brinca, a gente escuta música enquanto monta os pacotes, e mesmo nas madrugadas mais pesadas, sempre rola aquela parceria. Mas teve uma noite em especial, em 2021, que me fez repensar tudo. Uma noite que até hoje me tira o sono.
Porque naquela noite eu achei um pacote que não devia existir e de algum jeito ele achou um jeito de voltar para mim. Era uma sexta-feira, final de novembro, virada da Black Friday. O centro de triagem estava lotado de encomenda. Eu estava no turno das 22 horas às 6 horas, designado para uma das esteiras da ala de pacotes abandonados e reprocessados. Aquela área onde ficam os objetos sem etiqueta legível, sem remetente ou que tiveram extravio e voltaram. Essa parte é mais quieta, isolada e geralmente a gente trabalha sozinho, só com o radiocomunicador. Naquela noite, por volta de 3h30, meu olho bateu num pacote que estava meio empurrado no canto da prateleira de reprocessados. Caixa marrom, fita adesiva vermelha em cruz, sem código de rastreio, sem etiqueta. Só uma marca borrada no lado, escrita à mão, que parecia dizer: entregar antes que ele me encontre. Arrepiei na hora. Peguei a caixa. Tava leve, mas fazia um barulho seco quando balançava, tipo papel grosso e... outra coisa. Vi que tinha uma anotação no canto inferior. Enviado em 2001. 2001. 20 anos atrás. O centro de triagem nem existia naquele prédio nessa época. Mostrei a caixa para o supervisor. Ele olhou, riu e falou: deve ser zoeira de alguém, joga no descartável. Mas tinha alguma coisa em mim que não queria jogar fora. Fui até a sala dos fundos, onde ficam as balanças antigas e o escaninho de recicláveis. Abri a caixa por curiosidade. Dentro tinha um caderno azul velho com capa rasgada, um envelope com fotos impressas, uma chave pequena, enferrujada, um pedaço de papel dobrado várias vezes. Me sentei no canto e comecei a olhar. As fotos eram esquisitas. Todas em preto e branco, pareciam ter sido tiradas à noite, de longe. Eram pessoas sozinhas, aparentemente dormindo em posições íntimas. Algumas pelas janelas, outras pela brecha de portas entreabertas. Mas o que me deixou sem ar foi ver uma foto minha, dormindo, na minha cama, com o ventilador de teto no fundo. O mesmo ventilador que eu tinha no meu quarto atual. Aquilo era impossível. A data da foto no verso dizia setembro de 2019. Mas a caixa era de 2001. Tirei o caderno, era um diário. A caligrafia era nervosa, cheia de riscos. Alguém claramente escrevia em pânico. Dia 2. Acho que ele sabe que eu vi. Quando cheguei em casa, a luz do banheiro estava acesa. Eu nunca deixo acesa. Dia 5. Ele não me deixa dormir. Eu acordo com barulhos na cozinha. Sei que não é imaginação. Sei que ele entrou. Dia 9. Se alguém encontrar isso, por favor, entregue. Não deixem esse pacote ser aberto. Eu não aguento mais. Ele sempre encontra de novo. Cada página era pior que a outra. Falava de perseguição, de fotos misteriosas que voltavam mesmo sendo queimadas, de objetos desaparecendo e reaparecendo em outros lugares. A última anotação dizia: se eu não conseguir sumir com ele, eu sumo. Fiquei sentado, olhando aquilo sem saber o que fazer. Voltei para a área da triagem e deixei a caixa onde tinha achado. Mas eu levei as fotos comigo. No dia seguinte, cheguei mais cedo e fui direto na prateleira. A caixa não estava mais lá. Perguntei para os colegas do turno anterior, ninguém sabia. O supervisor disse que provavelmente alguém jogou fora, como ele mandou. Mas aí começaram as coisas estranhas. Na segunda-feira seguinte, fui abrir meu armário no vestiário. Dentro dele, dobrado, tinha um pedaço de papel envelhecido. Era uma das páginas do diário. Eu tinha deixado tudo lá, mas agora estava comigo. Dia 12, ele viu meu armário. Ele sabe onde eu trabalho. Ele sabe onde eu escondo. Mostrei para o meu colega de turno. Ele achou que eu estava brincando. Na noite seguinte, fui deixar minha mochila na mesa de descanso. Tinha outra coisa ali. A chave, a mesma da caixa. A mesma que eu tinha deixado no depósito. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Ninguém sabia que eu tinha mexido naquela caixa. Eu não contei para ninguém além de um colega de confiança. E ele nunca mais tocou no assunto. As fotos eu escondi numa pasta com senha no meu notebook. Mas aí
Numa madrugada qualquer, recebi um e-mail anônimo. Assunto: você viu demais. Sem texto no corpo. Anexo: a foto minha dormindo. Com a legenda: você ainda mora aqui? Desliguei tudo. Formatei o notebook no dia seguinte. Troquei o número do meu celular. Mudei para casa da minha irmã por uns tempos, mas nem isso adiantou. Numa tarde de domingo, chuvosa, minha irmã me chamou. Edu, tem um envelope para você aqui. Alguém colocou no portão. Fui abrir. Era uma cópia da mesma caixa, idêntica, mesma fita vermelha, mesmo papel colado com entregar antes que ele me encontre. Abri na hora, desesperado. Estava vazia. Só tinha um espelho pequeno quebrado e rabiscado com marcador vermelho nele. Agora você carrega. Desde então eu vivo com a sensação de que tem alguém me observando. Já acordei com objetos trocados de lugar. Recebi 3 ligações em número privado, onde só dava para ouvir minha própria voz, repetindo palavras que eu nunca disse. Um dia, minha chefe me chamou para conversar. Disse que uma encomenda foi enviada em meu nome com o meu CPF para um endereço no Paraná. Mas eu nunca fiz isso. Na hora de puxar os dados no sistema, a tela travou e apareceu só uma palavra: entregue. Se você me visse hoje em dia, ia dizer que eu sou só mais um tiozinho do turno da madrugada. Camisa por dentro da calça, barriguinha de cerveja, sempre com uma caneca de café na mão. Tranquilo, pé no chão, daquele tipo que ninguém imagina que passa por nada. Mas se você soubesse o que aconteceu naquela sala de monitoramento, naquela noite, eu duvido que ia conseguir olhar para mim do mesmo jeito. Eu continuo trabalhando no mesmo shopping até hoje. Todo mundo já ouviu essa história, ou uma versão dela, mas ninguém fala em voz alta. Quem sai do turno da noite evita olhar para os reflexos. E quem é novo por aqui aprende rápido. Mas deixa eu voltar um pouco. Isso foi no meu 2º mês trabalhando como segurança. Tinha conseguido o emprego por indicação de um amigo e aceitei o turno da madrugada porque pagava um pouco mais. O shopping ficava numa área meio afastada, não era aquele centro movimentado de cidade grande. Era menor, com 3 andares, sendo o subsolo todo de garagem. Tinha outro segurança comigo, o Sidney, mas ele fazia as rondas enquanto eu ficava na sala de monitoramento. A gente só trocava umas palavras na hora da troca de turno. A rotina era sossegada demais. Depois das 11 da noite não passava uma alma viva por ali. Tudo silencioso, só o barulho do ar-condicionado e o tic-tac de uma câmera aqui e ali. A sala dos monitores era no 2º andar, cheia de telas. Uma para cada ponto do shopping. Escadas rolantes, corredores, praça de alimentação, estacionamento, elevadores. E uma delas sempre me deixava meio incomodado. A câmera interna do elevador do subsolo. Ela filmava direto para a porta e o espelho no fundo mostrava quem estava ali dentro. Parecia normal, mas tinha algo... Sabe quando alguma coisa só parece errada? Teve uma noite que o Sidney estava fazendo ronda e me avisou pelo rádio que ia demorar mais, porque um dos sensores de presença estava falhando perto da área de carga. Eu fiquei ali, sozinho, só com o café e os monitores, prestando atenção. E foi quando eu vi. A câmera do elevador deu aquele estalo, tipo quando alguém entra. E entrou mesmo. Uma mulher. Ela estava descalça, com um vestido claro até os joelhos. Cabelo liso, castanho, solto. Entrou no elevador do subsolo como se soubesse para onde estava indo. Mas o elevador não subiu. Ela só saiu andando como se tivesse descido ali mesmo e seguido em direção ao fundo da garagem. Devagar, com os braços soltos ao lado do corpo, olhando meio para o chão. Eu franzi a testa. Aquela hora da noite, nenhuma entrada de carro registrada, nenhum sinal de porta aberta, nenhuma movimentação nos sensores. Olhei todas as câmeras da garagem, mas não vi mais ela, só naquela do elevador. Aquilo me deixou inquieto.
Peguei o rádio, chamei o Sidney, mas ele não respondeu. Esperei uns 30 segundos olhando fixo para a tela. A mulher andou até sair do campo da câmera e sumiu, como se tivesse virado em direção às colunas, ali onde a câmera não pega. Fiquei em silêncio por uns segundos. A sala estava gelada, mas senti uma onda de calor subir no pescoço. Levantei, peguei a lanterna e fui. Desci pelo elevador do lado da sala. Quando cheguei no subsolo, a primeira coisa que senti foi o ar pesado. Não tinha ninguém ali. O estacionamento estava completamente vazio, com as luzes acesas só em meia fase, sabe? Aquelas lâmpadas meio amarelas piscando. Andei devagar, na mesma direção que ela foi. Fui até a última coluna. Nada. Apertei os olhos, tentei ver se ela estava atrás de algum carro. Nenhum carro. Ninguém. Nenhum barulho. Nenhum passo. Nenhuma respiração que não fosse a minha. Fiquei ali parado por uns segundos, tentando entender. E depois voltei para a sala. Rebobinei o vídeo. A mulher estava lá, descalça, andando, sumindo. Olhei o horário na tela. 3h17 da manhã. Um frio correu pelas minhas costas. Na manhã seguinte, quando o supervisor chegou, chamei ele. Falei que tinha tido uma movimentação estranha e pedi para ele ver comigo. A gente sentou, dei play no vídeo. A mulher apareceu. O supervisor franziu a testa. Segui com o vídeo até ela sair do elevador e andar. Aí ele pausou, olhou para a tela, me olhou e perguntou: Valdemar, você estava onde nesse horário? Ué, aqui, na sala, respondi. Ele me encarou de novo. Aí apontou para a tela e falou com a voz baixa: Então por que você está ali atrás dela? Demorei uns segundos para entender. Aí olhei para o monitor com mais atenção. No reflexo do espelho do elevador, tinha alguém atrás da mulher. E era eu. No reflexo do espelho, atrás da mulher, eu aparecia nítido, com a lanterna na mão, em camisa meio fora da calça, o crachá pendurado no bolso, a mesma cara de sempre. E o pior, eu estava olhando direto para ela. Só que ela não estava olhando para mim. Nem virou. Nem reagiu. Era como se ela não soubesse que tinha alguém atrás. Mas ali, no reflexo, eu estava. Meu supervisor ficou me encarando, esperando alguma explicação. Eu só consegui balbuciar "isso não faz sentido". E comecei a gaguejar, dizendo que eu estava na sala, que podia puxar o registro do rádio, o horário do sensor da cadeira, qualquer coisa, porque eu não tinha saído de lá. Você está dizendo que não foi até o subsolo? Não fui, não. Fiquei aqui vendo o vídeo. Quando percebi que ela sumiu da câmera, fui procurar. Mas isso foi depois dela sair do elevador. Ele ficou quieto, só respirando fundo. Depois levantou da cadeira e saiu da sala. Nem disse nada. Eu fiquei ali. Voltei o vídeo umas 10 vezes. Pausei frame por frame. O reflexo não era uma sombra. Não era um borrão, era eu. Só que eu sabia que não tinha saído da cadeira até o momento em que ela desapareceu da câmera. Eu lembrava disso com clareza. Cada segundo. Eu estava com a caneca na mão, o rádio na mesa. Tinha feito uma anotação no caderno logo antes. Aquilo começou a mexer comigo de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E não era medo só, sabe? Era uma coisa mais profunda, tipo uma confusão, como se algo tivesse deslocado dentro da minha cabeça. Nas noites seguintes, tentei não pensar mais nisso. O supervisor não tocou no assunto. Só passou a me olhar de um jeito diferente, como quem sabe de alguma coisa, mas prefere não falar. Continuei fazendo meu turno normal, evitando olhar demais para a câmera do elevador. Mas aí começaram a acontecer outras coisas. Primeiro foi uma porta de acesso no 3º andar que apareceu aberta às 2 da manhã. Quando fui verificar, ela estava trancada por dentro, com chave. Só dava para abrir pelo lado de dentro, onde ninguém deveria estar. E ninguém saiu de lá. Depois, o sistema de som deu uma chiada do nada. Isso aconteceu 2 vezes, sempre por volta das 3 da manhã. O volume subia sozinho e estourava um barulho de interferência. Um chiado grosso, meio arranhado. Dava para sentir no peito. Eu anotei tudo, claro.
protocolos da empresa. Mas ninguém quis rever as gravações. Parecia que o pessoal já estava acostumado a ignorar essas coisas. Teve uma noite em que a câmera do elevador travou. Não ficou preta. Travou mesmo. A imagem congelada. E o congelamento era do reflexo. Só o reflexo estava travado. A mulher já tinha saído da tela, mas o reflexo dela ainda estava lá. Parado. Me olhando. Quando isso aconteceu, eu levantei, desliguei o monitor e fiquei do lado de fora da sala por uns minutos. Era impossível aquilo ser falha de sistema. Era alguma coisa mexendo com a minha cabeça, ou, sei lá, comigo. Comecei a ficar paranoico. Toda vez que passava em frente a um espelho, eu parava. Conferia se o movimento estava certo, se o reflexo correspondia. Cheguei a testar umas vezes, levantava um braço de repente, pulava no lugar, virava de costas, mas o reflexo sempre estava certo, pelo menos quando eu estava vendo. E aí veio o pior. Uma madrugada, por volta das 3 e pouco, a câmera do elevador mostrou a porta se abrindo de novo no subsolo. Não apareceu ninguém, mas dava para ver o corredor vazio e o reflexo. No reflexo do espelho, eu estava ali. De novo, parado, do lado de dentro do elevador, sozinho, com a mesma roupa, a mesma lanterna, mas com uma expressão diferente. Não era a minha cara de sempre. Estava sério demais, imóvel. Dessa vez, eu gelei e não fui até lá. Só fiquei olhando para o monitor até o elevador fechar. No dia seguinte, levei um pendrive e gravei a imagem. Não contei para ninguém, guardei comigo. Tá em casa até hoje, escondido no fundo de uma gaveta. Nunca tive coragem de ver de novo. E o mais maluco, eu não sei se aquilo foi real. Eu sei o que eu lembro, sei o que eu vi. Mas ao mesmo tempo, tem parte de mim que começa a duvidar. Porque se aquilo for verdade, eu não sei explicar. E se não for, então eu perdi completamente o controle. Mas eu sei que não saí da cadeira aquela noite. E mesmo assim, apareci no reflexo. Desde então, evito elevador com espelho. Evito ficar muito tempo encarando câmera. E toda vez que estou sozinho na sala de monitoramento, eu deixo o monitor do elevador desligado. Prefiro não ver mais. Tem coisa que, se você continuar olhando, ela olha de volta. E às vezes com a sua cara. Uns dias depois, o supervisor me chamou de canto. Falou baixo, como se tivesse medo de alguém ouvir. Olha, eu revi aquele vídeo da mulher e apaguei, disse. Na hora, fiquei sem saber o que responder. Ele só completou. Esse tipo de coisa é melhor não deixar guardado. Aí me deu 2 tapinhas no ombro e saiu andando. Desde então, ninguém mais falou no assunto. Mas naquela madrugada em que ele apagou o vídeo, o elevador ficou fora de serviço. Disseram que foi pane elétrica, mas eu estava de olho nos monitores. E antes de desligarem tudo por uns 3 segundos, o reflexo apareceu de novo. Só que dessa vez, ele não estava olhando para frente. Estava virado, olhando direto para a câmera e sorrindo. Eu sou o Felipe, tenho 28 anos e trabalho como estoquista num centro de distribuição de uma rede de supermercados aqui no interior de São Paulo. Nunca contei isso para ninguém fora da minha família, mas aconteceu comigo numa madrugada em 2023. Eu sei que parece exagero quando a gente escuta esses relatos, mas quem já trabalhou sozinho de madrugada em galpão sabe que o cérebro da gente prega peças. Só que dessa vez não foi coisa da minha cabeça. Eu vi, eu vivi. E eu gostaria muito de nunca ter passado por isso. Eu estava no meu 3º mês no cargo, então era novo ainda. Trabalhava na área de reposição noturna, a parte do pessoal que organiza os paletes que chegaram durante o dia, separa as caixas e direciona para o estoque certo. Naquela semana, o pessoal da minha equipe tinha pegado uma gripe pesada e só tinham deixado eu e um operador de empilhadeira no turno. Ele ficava no setor seco e eu cuidava da câmara fria e dos produtos refrigerados.
Era um espaço enorme, silencioso e com aquelas portas pesadas que vedam o som e o ar. Entrei na geladeira por volta de 1 hora da manhã, como sempre. Fone de ouvido num lado só. Toca, luva, tudo certinho. Comecei a quebrar um palete de frios, presunto, queijo e iogurte, colocando as caixas nos carrinhos. No meio do processo, ouvi um toque. Baixo, mas do tipo que você nota. Vinha do fundo da geladeira, onde tinha uma pilha de paletes vazios encostados na parede. Tirei o fone. Fiquei parado. O barulho não repetiu. Voltei ao que estava fazendo, achando que era a caixa escorregando, coisa normal. Mas aí veio de novo. Toque, toque. Era seco, espaçado. E parecia ritmado. Tipo quando alguém bate o dedo na mesa esperando, sabe? Fui até o fundo da geladeira, já meio incomodado, com aquele silêncio pesado atrás de mim. Mexi nos paletes. Nada. Voltei. Foi só virar de costas que ouvi de novo. Mais forte, mais perto. Toque, toque, toque. Me arrepiei todo. Olhei para trás. Ninguém. Mas foi aí que meu corpo congelou de verdade. As batidas estavam no mesmo ritmo da minha respiração. E quando eu parei de respirar, elas pararam também. Voltei andando devagar para a saída. Mas quando passei pelo meio da geladeira, ouvi o som nítido de uma caixa caindo. Olhei para o chão, nada. Olhei para a estante. As caixas estavam alinhadas, só que o som tinha sido real demais. Foi aí que fiz o que nunca deveria ter feito. Eu chamei. Tem alguém aí? Silêncio. Mas o tipo de silêncio que parece que tem alguém escutando você calado. Saí da geladeira, meio rindo nervoso, achando que o outro operador estava pregando peça. Mandei mensagem. Ele respondeu que nem tinha saído do setor dele. Voltei para dentro com tudo, irado, e meio com medo de estar pirando. Fiquei lá dentro uns 15 minutos organizando tudo o mais rápido que dava. E quando terminei, fui empurrar os carrinhos para a porta. Foi aí que senti aquele bafo gelado no pescoço. Mesmo estando de toca e jaqueta térmica, virei bruscamente. Nada. Mas uma das caixas que eu tinha acabado de colocar estava caída no chão, aberta. E era uma das do fundo, eu tinha certeza. Corri para fora, fui até o rádio e chamei o segurança da portaria para me acompanhar de volta. Ele foi, rindo, achando que eu tinha visto rato ou sei lá. Chegando lá, ele olhou tudo comigo. Nada de errado, nada estranho. Ele foi embora. Eu fui limpar a caixa caída. Quando levantei, vi uma marca na parede do fundo da geladeira. Parecia uma marca de mão, bem no meio da parede. E não era nova. Tinha marcas de unha, como se alguém tivesse arranhado o metal tentando sair de lá. Encostei o dedo, frio como gelo. Era real. No dia seguinte, cheguei mais cedo para tentar descobrir se aquilo era normal. Falei com um dos mais antigos da equipe, um cara chamado Juninho. Ele olhou para mim sério e perguntou: "Você viu a marca?" Fiquei em choque. Ele me contou que uns 4 anos antes, um estoquista novo tinha sumido no turno da madrugada. Disseram que ele podia ter fugido, mas até hoje ninguém sabia o que aconteceu. O segurança da época foi demitido. Diziam que ele ficou dias sem dormir depois do sumiço. 1 mês depois, pediu desligamento. Fui checar no sistema interno e o nome do cara estava lá: Renan Almeida. Vaga estoquista noturno. Último turno, 14 de junho de 2019. Nada depois disso. Nenhuma baixa registrada, nenhuma rescisão, nenhum desligamento oficial. Ele simplesmente desapareceu. Até hoje, quando entro naquela geladeira, fico olhando de canto de olho para o fundo. A marca sumiu. Pintaram a parede depois que comentei. Mas eu sei o que vi. E juro por tudo que me mantém são, que aquela madrugada não foi normal. Só espero que ele não estivesse vivo quando desapareceu. Porque o que mais me assombra é imaginar quanto tempo alguém consegue gritar por ajuda, sem ninguém ouvir, dentro de uma câmara fria.
Me chamo Marcos, tenho 34 anos e trabalho como atendente noturno numa farmácia 24 horas aqui em BH. Tem algumas coisas que acontecem na madrugada que não têm explicação lógica. O cansaço, a solidão, o silêncio, tudo isso parece que mexe com a nossa cabeça. Só que o que aconteceu comigo vai além disso. Eu achava que estava lidando com um cliente esquisito, mas hoje eu já nem sei se ele era mesmo o cliente ou se era eu. Eu comecei a trabalhar nessa farmácia no fim de 2022. A unidade fica numa avenida movimentada durante o dia, mas depois da meia-noite parece outro lugar. É só silêncio, carro passando de vez em quando e vez ou outra algum entregador ou passageiro de Uber comprando remédio para dor ou absorvente. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção logo nas primeiras semanas. Era sempre no mesmo horário, exatamente 2h43 da manhã. Entrava um cara, sempre o mesmo, alto, magro, devia ter uns 50 e poucos anos. Cabelos lisos, penteados para trás, cara de cansado. Usava camisa de botão meio amassada, calça escura, às vezes com paletó, às vezes não. Ele entrava, pegava a mesma coisa, uma caixa de cotonetes, ia até o balcão, pagava em dinheiro, sem olhar muito para mim. Às vezes dava um boa noite curto, às vezes nem isso, e ia embora, sempre, exatamente, às 2h43. Achei que era coincidência, talvez fosse um hábito. Um cara com toque, uma superstição, mas depois de umas 3 semanas direto começou a me incomodar. Quem compra tantos cotonetes? E por que sempre no mesmo minuto? Fui comentar com a supervisora do dia, só por curiosidade. Ela riu e disse que provavelmente era um desses caras excêntricos da madrugada. Tem vários, acostuma, ela falou. Mas não era isso. Tinha algo errado com ele, porque toda vez que ele passava pela porta automática, o sistema não registrava o som de entrada. Sabe aquele bip que toca quando alguém entra? Com ele, era silêncio absoluto. Comecei a reparar em mais coisas. Ele nunca tocava no celular, nunca mexia no bolso, nunca falava com ninguém. Só pegava a caixa, pagava e ia embora. Certa noite, tomei coragem. Boa noite, tudo bem? Ele não respondeu. Só me encarou por um segundo e estendeu a nota de R$10. Peguei o dinheiro, passei o produto e dei o troco. O senhor sempre vem nesse horário, né? Já virou rotina? Ele sorriu. Mas foi um sorriso vazio, automático, como quem sorri sem saber por quê. Você também, né? Essa foi a primeira vez que ele falou uma frase inteira. Fiquei sem graça. Ri meio sem saber. Ele pegou a sacola e foi embora. Na noite seguinte, esperei por ele. Fiquei olhando para o relógio digital do balcão. Quando bateu 2h42, meu corpo ficou em alerta. O silêncio ficou mais denso. A rua parecia parada no tempo. 2h43. Nada. 2h44. Nada. 2 minutos depois, ele entrou. Dessa vez, sem pegar nada. Foi direto para o balcão, me encarou e perguntou com a mesma voz sem emoção: "Qual é o seu nome?" Eu demorei para responder. Disse Marcos, meio hesitando. Ele ficou quieto, depois sorriu e saiu. Não comprou nada. Voltei para casa naquele dia com a sensação de que algo não estava certo comigo. Na noite seguinte, aconteceu algo mais estranho ainda. Estava chovendo forte. Nenhum cliente entrou por horas. Eu estava de pé atrás do balcão, olhando o monitor das câmeras. Simples, preto e branco, 4 telinhas divididas. Entrada, balcão, corredor e fundos. Olhando para o monitor, vi a porta automática abrindo. Mas não abriu na vida real, só no monitor. A câmera da entrada mostrava ele entrando, pegando uma caixa de cotonetes, indo para o balcão. Na vida real, a porta nem se mexeu. Eu não vi ninguém, mas na câmera eu aparecia entregando o troco. Congelado, sem entender. Rebobinei a gravação. Mesma coisa. Como se tivesse acontecido em outra realidade. Fechei o sistema.
Apaguei o histórico. Eu não sabia nem o que explicar se alguém visse. A partir daquela noite, comecei a ficar obcecado. Gravei o horário todo com o celular apoiado discretamente no balcão. As imagens pareciam normais, mas ao rever, ele não aparecia no vídeo. Só eu, falando sozinho, estendendo a mão para o nada. Na terceira noite seguida disso, fiquei tão nervoso que pedi para minha gerente para trocar de horário. Ela negou. Disse que eu era o único da noite que eles confiavam para ficar sozinho. A gota d'água foi 2 semanas depois. Cheguei para trabalhar, tudo normal. A chave estava no cofre, a câmera ligada. Quando entrei na área de descanso, vi uma caixa de cotonetes em cima da minha mochila, com meu nome escrito na lateral. Para Marcos. Tremi, fui direto nas câmeras. Coloquei na velocidade aumentada para ver quem deixou. Assisti o vídeo do dia anterior todo. Quando chegou em 2h43, a gravação ficou preta por 30 segundos. Quando voltou, a caixa já estava lá, sozinha. Voltei várias vezes, mesmo buraco preto na gravação. Fui até o gerente geral da rede. Pedi para rever os backups das câmeras. Ele ficou incomodado, mas cedeu. Chamou o TI. Na frente de todo mundo, abriu o sistema e acessou os registros. E aí, algo ainda mais louco aconteceu. Na tela ele disse: "Ué, mas nesse horário aqui você não estava na loja." "Como assim?" "Olha, nesse turno quem estava escalado era o Anderson. Você nem trabalhou nesse dia, mas eu lembrava de tudo. Lembrava da chuva, do lanche que comi no intervalo, do cliente bêbado que atendi a 1h15. Lembrava até da música que tocou no rádio, mas o sistema dizia que eu não estava lá. Pedi para ver o ponto. O sistema mostrava minha entrada às 22 horas e minha saída às 00h13. Depois, a farmácia ficou sem atendimento até o início do turno seguinte. Mas eu lembrava. Eu juro por tudo que eu fiquei até às 6 horas. Fui ao médico, fiz exames, falei com minha mãe. Comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava tendo apagões? Esquizofrenia? Mas então, numa madrugada qualquer, eu vi. Eu vi ele do outro lado do vidro, parado na calçada. Não entrou. Ficou me encarando. Por exatos 3 minutos. Eu me recusei a sair de trás do balcão. Só olhei de volta. E juro, ele sorriu de novo. Mas dessa vez, não era vazio. Era carinhoso. Como se dissesse: "Você está começando a entender." No dia seguinte, pedi demissão. Não consegui mais trabalhar à noite. Até hoje, de vez em quando, acordo às 2h43. Sem despertador, sem motivo. E às vezes, acho que vejo ele de relance. No reflexo do micro-ondas, da janela do ônibus, ou passando na calçada do outro lado da rua. O mais estranho é que, às vezes, eu reconheço o olhar dele, como se fosse o meu. O mais assustador não é o que esse homem queria. É a sensação de que talvez ele nunca tenha sido um cliente. Talvez eu seja o estranho e eu só esteja reaparecendo para mim mesmo. Eu vou direto ao ponto. Eu atendi essa mulher, conversei com ela. Fiz a unha dela e no fim da noite, quando eu fui conferir as câmeras, ela simplesmente não estava lá. Não tem outro jeito de começar essa história, porque até agora eu mesma fico me perguntando se eu surtei, se alguém mexeu nas imagens, mas aí eu lembro de tudo, tintim por tintim, e não tem como negar o que aconteceu. Meu nome é Cleide, eu tenho 38 anos, sou manicure há uns bons 14 anos já. Trabalho num salão pequeno aqui na Zona Norte, nada de luxo, mas sempre bem movimentado. O salão é da minha patroa, a Deneide, e durante o dia fica cheio de mulherada, secador para todo lado, fofoca solta, essas coisas de salão mesmo. Só que na sexta-feira, a Neide costuma ir embora mais cedo, leva a equipe com ela, e geralmente só eu fico até mais tarde, atendendo quem marca horário de última hora. Não é sempre que rola cliente nesse horário, então às vezes eu fecho antes, mas naquele dia
Naquele dia, eu devia ter fechado a porta logo. Era umas 7 e pouco da noite. Tava tudo limpo, o chão já passado, bancada arrumada. Eu tava só esperando os últimos minutinhos para desligar as luzes e ir embora. E foi aí que a porta abriu. Eu lembro até do barulho. A campainha da porta fez aquele trim agudo que a gente nem percebe mais de tanto ouvir. Mas naquele momento soou estridente demais, sabe? Eu tava distraída, quase indo embora, e me virei no susto. Era uma mulher. Ela entrou devagar, quase sem fazer barulho. Vestido escuro, cabelo preso num coque meio frouxo e uma expressão difícil de descrever. Não era feia, nem bonita. Era daquelas pessoas que você olha e esquece depois de 5 segundos. Sabe como é? Ela não olhou muito no meu rosto, só perguntou com a voz bem baixa: "Ainda dá tempo de fazer a unha?" Eu fiquei ali parada por uns segundos, sem saber se dizia que sim ou se já estava fechando. Mas sei lá, ela parecia tão calma, tão neutra, que eu acabei dizendo que dava sim. Ela agradeceu com um aceno de cabeça, sem sorrir, e sentou na cadeira. Foi aí que eu reparei. Ela estava com os olhos fechados, o tempo todo. Primeiro, achei que era momentâneo, que ela estava cansada ou que talvez tivesse com algum problema no olho. Mas conforme fui preparando os materiais e começando o atendimento, ela não abria. Eu até tentei puxar conversa. Perguntei o que ela queria fazer, se era só tirar cutícula, passar esmalte. Ela respondeu de leve, sempre com os olhos fechados. E eu achei aquilo tão esquisito, mas tão esquisito, que comecei a me sentir desconfortável. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria parecer mal educada. Vai que era alguma condição médica, né? Então, continuei o trabalho. Conforme o tempo foi passando, o clima dentro do salão foi ficando pesado. Não era medo ainda, era um incômodo. Uma sensação de que tinha mais alguém ali, além de nós duas. E isso me deu nos nervos. Eu olhava para o espelho em frente e era como se tivesse algo ali no canto, sabe? Como se uma sombra se formasse, mas desaparecesse quando eu focava de novo. Teve uma hora que eu juro que ouvi um barulho, tipo uma respiração perto do meu ouvido. Aquele sopro quente que arrepia até o couro cabeludo. Só que quando eu me virei, ela estava do mesmo jeito. Mão esticada, olhos fechados. Eu ri, nervosa. Falei: "Credo, tô tão cansada que tô ouvindo coisa já." Ela respondeu só com um som. Isso me deixou ainda mais nervosa. Era como se ela não tivesse ouvido o que eu disse, mas quisesse responder só para manter a interação. Continuei fazendo as unhas, tentando terminar logo. Ela tinha mãos frias, muito frias, mesmo dentro do salão fechado que estava abafado. Eu pensei em ligar o ventilador para aliviar o calor, mas alguma coisa me fez desistir. Era como se qualquer movimento brusco fosse estragar aquela coisa, aquela situação que eu já nem sabia mais nomear. Quando terminei, ela puxou da bolsa uma carteira pequena. Me pagou com umas notas de 50, um pouco amassadas, meio sujas, mas verdadeiras. Eu conferi, agradeci, e ela só levantou, ajeitou o vestido e foi embora. Não falou tchau, não olhou para trás, só saiu. Eu fiquei sentada mais uns minutos, processando. Não sabia explicar o que tinha sido aquilo. Não era medo puro, mas também não era normal. Recolhi o material, desliguei as luzes, fechei o salão. Cheguei em casa, tomei banho, jantei qualquer coisa e sentei no sofá com o celular. E aí, por pura curiosidade, eu abri o aplicativo das câmeras. A gente tem um sistema de segurança simples, com umas 3 câmeras internas. Uma na entrada, uma em cima da recepção e uma voltada para a bancada onde eu atendo. Dei play no horário em que ela entrou. Era para ser por volta de 19 horas e 10 minutos, 19 horas e 15. Eu avancei o vídeo e a porta nunca abriu. Avancei mais e nada. Aí eu apareço, levantando da cadeira, indo até a porta. Mas a porta não abre, ninguém entra. Só eu, andando, falando, sozinha.
Meus braços se movem como se eu estivesse mexendo em alguma coisa, mas não tem ninguém comigo no vídeo. Ninguém. E o pior, eu tô sorrindo. Rindo em alguns momentos. Sozinha. Eu travei. Voltei o vídeo. Olhei de novo. Tentei em outra câmera, da recepção. Mesma coisa. Eu caminhando, olhando para o nada, rindo, falando. Só que com ninguém. Meu coração disparou. Comecei a suar, a tremer. Eu tinha certeza absoluta de que atendi uma mulher. Lembrava do rosto dela, das mãos frias, da voz baixa, do cheiro fraco de lavanda que ela deixava. Não tinha como aquilo ser invenção minha, mas não estava no vídeo. Acordei no outro dia com a cara colada no sofá, sem nem lembrar como dormi. Levantei, fui para o salão mais cedo, antes da Neide chegar. Abri a gaveta do caixa. O dinheiro que ela me deu estava lá, mas estava úmido, com cheiro de mofo. Como se tivesse sido tirado de um lugar úmido, escuro. Peguei aquelas notas com 2 dedos, como se fossem veneno. Não tive coragem de usar nem de jogar fora. Até hoje estão comigo, guardadas numa pasta Ziploc. E toda vez que eu abro, o cheiro continua lá. Naquela mesma manhã, olhei de novo as câmeras, mas agora com mais calma na tela maior. E é pior do que eu lembrava. Eu apareço limpando a mesa, mexendo nos esmaltes, falando coisas que não dá para entender. Aí, do nada, estendo a mão como se alguém tivesse na minha frente. Faço todo o procedimento, lixo, tiro cutícula, passo esmalte, converso, com o nada. Tem uma hora que eu chego a pegar a mão de alguém invisível e beijo no final, como agradecimento. Eu nunca faço isso com cliente, nunca. Aquilo me deu um arrepio tão forte que eu precisei ir no banheiro vomitar. Eu nunca mais fiquei sozinha no salão depois disso. AD. Neide não entendeu muito bem o motivo, mas eu inventei que estava com medo por causa de assalto, essas coisas. Até hoje eu não contei para ninguém. Só tô contando agora porque vocês sempre dizem no canal que a gente pode mandar as histórias, que vocês acreditam. E olha, eu preciso muito que alguém acredite em mim. Eu vi aquela mulher, eu atendi ela, eu falei com ela, eu peguei na mão dela, mas ela não existe. Pelo menos não para as câmeras. E isso me assombra até hoje.